Que a paz de Jesus esteja com todos, boa noite. O tema que eu trago para essa noite é em relação à convivência de nós todos, irmãos encarnados, os desencarnados, que tem uma profunda necessidade de renovação do espírito imortal de todos. Hoje, ela se constitui a convivência dos problemas mais sérios da humanidade, de tão complexo que é as relações humanas, devido aos estados evolutivos dos espíritos. Nós vivemos emoções, pensamentos, ideais muito antagônicos. Temos vivências, experiências desta vida, de outras vidas. Trazemos uma bagagem muito profunda e que nos fazem muito diferentes, muito especiais. Nós, os espíritos imortais, somos, cada um de nós, um universo à parte na existência. Cada um tem uma característica, cada um tem um sentimento, uma emoção, um ideal de vida. Então é muito comum na atualidade os choques antagônicos, as incompreensões. Vivemos atualmente cercados de animosidade de toda ordem, de incompreensões, de abusos e intolerâncias. Então, o conviver socialmente se traz de uma maneira bastante significativa e importante na nossa sociedade. É importante esclarecer que o convívio social, ele é destituído de qualquer sentimento que transpire abuso ou exploração. Devido à nossa evolução, ao nosso estado evolutivo, não nos permite ter essa harmonia constante, porque nós viemos aqui para aprender a conviver com as diferenças. Como eu disse inicialmente, nós carregamos uma bagagem espiritual bastante consistente e dentro do nosso próprio seio familiar encontramos espíritos antagônicos que são reunidos através de séculos, de vidas passadas, através desse aprendizado que cada um de nós, em comunhão com nossos entes queridos, que são, na verdade, espíritos que já tiveram uma experiência anterior e que nós, através da inteligência divina, da justiça divina, viemos para juntos resgatarmos débitos anteriores, harmonizar situações passadas nefastas. Na maioria das vezes, são espíritos antagônicos, contrários, que vêm através da sabedoria divina resgatar, harmonizar e assim juntos aprender o sentimento da caridade, da fraternidade, o sentimento mais puro. Nem sempre é fácil ter o parente difícil, o filho com problemas, mas essas experiências dolorosas que nós vivemos dentro do nosso próprio lar, da incompreensão de um filho, de um cônjuge difícil, é, na verdade, a oportunidade de nós trilharmos um novo caminho de aprendizado, uma nova necessidade de burilamento do nosso espírito imortal. Então, também dentro
desta linha de diretriz, no ambiente de trabalho também é muito difícil, às vezes, as relações, o abençoado trabalho edificante, que nos traz o pão de cada dia, nós vemos muitos choques, muitas animosidades, né? Então, é comum a incompreensão, a intolerância, a falta de empatia, né? E o palavreado, né, áspero é, às vezes, quase que constante diante do ambiente laboral, né? Conversas do tipo: fulano não tem a capacidade de fazer o trabalho, não sei como entregam tarefas tão importantes para pessoas tão despreparadas. Ciclano não vai ficar aqui muito tempo porque ele não está se adaptando. Enfim, são uma série de situações e um palavreado hostil, né, que nós convivemos. Mas Jesus nos ensina que nós devemos sim buscarmos a compreensão e o esquecimento das ofensas, da agressividade e seguir trabalhando, porque a vitória do nosso espírito é certo se nós perseverarmos através da comunhão, da tolerância com os nossos irmãos. É importante nós termos a noção que todos nós vivemos dentro de uma faixa vibratória que nos é peculiar, através dos nossos conhecimentos, das nossas emoções. Nós temos, através do nosso íntimo, uma irradiação dos nossos pensamentos e sentimentos que se exteriorizam através do nosso campo energético, campo magnético, ou como muitos nos falam, a aura. O nosso campo energético, ele é como se fosse uma luz resplandecente ao nosso redor, uma energia, talvez não esse o termo mais adequado, mas é um campo que gravita os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E através desses pensamentos e sentimentos, nós criamos uma atmosfera espiritual em torno de nós, em que muitos dos nossos irmãos se sintonizam por ideais, sentimentos ou antagonismos, ou seja, ou nós nos atraímos pelos mesmos ideais, aí os espíritos simpáticos, aquela pessoa que chega até nós e por um motivo que nós não entendemos, nós já simpatizamos de cara, aquela pessoa que a gente chega, que às vezes nunca conversamos antes, e que nós nos harmonizamos, a conversa flui de maneira muito harmoniosa, como se nós já nos conhecemos há muito tempo, tem um sentimento vibratório, existe a sintonia, uma simpatia dos espíritos, né? Porque eles vibram nos mesmos ideais, nos mesmos sentimentos, né? Assim como, muitas vezes, chega uma pessoa em determinado ambiente que antagoniza com todos que estão presentes. É aquele sentimento que as pessoas não conseguem explicar, mas chega determinada pessoa, ela meio que se afasta, não conseguimos nos relacionar, porque às vezes a pessoa está carregada espiritualmente com uma energia muito negativa, que não se completa ou se coaduna com a sintonia dos demais colegas que estão à volta. É o antagonismo espiritual. Mas é importante, isso ocorre muito nos nossos lares, que nós
temos lá o nosso irmão que nós não conseguimos nos relacionar de maneira harmoniosa, não conseguimos conversar com o nosso tio, ou temos um relacionamento difícil com o pai, não sabe bem por quê. Muitas vezes se dá por essa falta de sintonia espiritual, porque nós apresentamos com o nosso ego. O ego, explica muito bem os psicanalistas, é a nossa apresentação, o nosso personagem com o qual nós nos apresentamos, né? É o papel que nós apresentamos para a sociedade. O ego é, sim, aquele que decide, que toma decisões, que tem preconceitos, aquele que vê o mundo de forma exterior. Já aquilo que está no nosso íntimo, que é chamado de self, é o que está oculto, é mais profundo, que ninguém conhece. E por isso, muitas vezes, as pessoas se surpreendem com alguém que, de repente, intempestivamente, se mostra um comportamento nunca antes visto, porque aquele sentimento está nos seus escaninhos, no seu íntimo do seu ser, aquilo que está oculto, que ninguém vê, mas que faz bagagem do seu espírito mortal, né? Então, quando essa parte íntima se aflora de repente, nós nos surpreendemos às vezes com pessoas tidas como calmas, bem equilibradas, com comportamentos explosivos, agressivos, né, psicóticos muitas vezes, que a gente não conhecia, porque a imagem social que nós transparecemos, na grande maioria das vezes, não é aquilo que representa nós no nosso íntimo. Porque nós, às vezes, nos apresentamos de uma maneira na qual a gente quer que as pessoas nos aceitem, né? Mas a gente nunca conhece verdadeiramente as pessoas da maneira como são, porque elas oferecem apenas um personagem para a gente. Então, isso, dessa maneira, é muito comum dentro dos relacionamentos afetivos, que às vezes, são muitas vezes pautados mais pelo interesse material do que verdadeiramente um relacionamento puro de afetividade, né? Que haja realmente laços mais profundos. Muitas vezes, aquela alegria inicial, aquele apego, né, mais profundo do relacionamento afetuosos, com o tempo se esfria. Isso é muito comum, porque a outra pessoa começa a se mostrar realmente como ela é. E aquela fantasia que a gente tinha em relação à pessoa se desfaz entre o que nós esperávamos e a realidade do ser. Então é importante nós termos uma clareza assim, que o ser humano é muito complexo e não existe uma fórmula genérica para que se possa viver em harmonia em sociedade. Não existe uma fórmula, porque é muito complexo. Cada um é um universo à parte. Então a gente tem essa necessidade dessas experiências do outro para aprendermos a nos conhecermos, né? A nos conhecermos, porque nós muitas vezes refletimos nos outros aquilo que nos falta.
As nossas imperfeições, às vezes, são refletidas através daquilo que a psicanálise fala de projeção, que muitas vezes a gente não aceita em nós mesmos muitas imperfeições e atiramos nos outros aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos. Eu vejo isso com muita frequência, que é uma pessoa que fala, fulano é muito medroso, né? Na verdade, o medo está nele, mas como ele não aceita que ele seja muito medroso, ele prefere transferir o medo dele para outra pessoa, porque desta forma ele alivia sua ansiedade, né? A gente costuma jogar imperfeições no semelhante sem olhar para nós mesmos, para que, através nós enxergamos o nosso defeito no outro, isso nos tranquiliza, né? Alivia a nossa ansiedade, porque nós, às vezes, não temos a força necessária para nos libertarmos daquilo que nos faz sofrer, que nos faz nos limitar em relação à nossa ascensão espiritual, buscar a reforma íntima, tolerar o semelhante, sabendo que ele é necessário para o meu próprio aprendizado. Todos aqui foram colocados no meu caminho, no caminho do seu irmão, para que nós aprendêssemos, através dos relacionamentos, através da convivência diária, aprender a viver, aprender a se conhecer a si mesmo, que através desses choques é que nós entendemos quão necessário para nós é a reforma íntima. Aquele irmão que é um antagonista para mim, ele é tão necessário para que eu aprenda a ter paciência, moderação. Aquele outro amigo que se apresenta caridoso, ele me ensina novos valores. Enfim, dentro do ambiente social, é tão necessário viver em sociedade. Nós vivemos num mundo que a intolerância, ela campeia para todos os lados, né? É só ver os cenários de guerras, né, absurdos que ocorrem hoje em dia, né? Frutos do egoísmo, da intolerância, de acreditar-se melhor do que o seu semelhante, né? Aquele que é o mais subalterno de todos os semelhantes, que trabalha no trabalho de, sei lá, de limpeza pública, ele não tem nenhuma diferença em relação àquele que é um astrofísico que trabalha com um tipo de profissão mais complexa. Na essência, somos todos iguais. O que difere ali é uma questão de conhecimento. Então, é tão importante que nós busquemos esse aprendizado diário, que nós temos consciência que esses espíritos foram colocados pela divindade para nosso resgate, porque aqueles débitos que nós construímos por atacado no passado, muitas vezes nós pagamos com dívidas mensalmente dentro do próprio lar. Dentro do próprio lar. A nossa necessidade dentro do próprio lar de auxiliar aqueles irmãos que vêm com enfermidade, incapacitantes, que muitas vezes nós, na nossa fraqueza, achamos que podemos colocar dentro de um asilo para nos livrarmos do nosso problema. Quem a pessoa que não tem a consciência de que devemos
suportar esses fardos pesados até o fim da nossa existência. Quanto for necessário abandonar a batalha, é não estar dentro dos desígnios de Deus, porque Deus nos coloca, esses irmãos, em dificuldades que muitas vezes nós, por covardia, por despreparo, acabamos por abandonar a tarefa. Temos que seguir até o fim, e isso é muito comum as pessoas abandonarem os entes queridos por não suportarem a carga de um comprometimento que a pessoa tem de saúde, uma necessidade, uma criança especial, isso é muito comum, mas Deus não coloca fardos em nossos ombros, sabendo que nós não podemos suportar. Nós podemos suportar. O que nos falta, sim, é uma fortaleza espiritual maior, uma força para seguir em frente. A jornada é de vitória, com certeza. Se nós queremos ascender espiritualmente, devemos buscar, assim, essa comunhão com os nossos irmãos. E depois, no fim da jornada, quando nós olharmos para trás e vermos aqueles irmãos, aqueles problemas e até o próprio mundo, veremos que não era exatamente como nós enxergávamos. Esses irmãos nos foram colocados no caminho para que nós aprendêssemos, evoluíssemos espiritualmente. E assim, nesse sentimento, tendo a certeza que nós somos seres imortais de essência divina, no momento que nós abandonarmos esse corpo, nós veremos que a batalha, a luta, não era contra o nosso irmão em dificuldade, a luta era contra nós mesmos. Nós somos os nossos próprios adversários. Então, a criatura humana, o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então temos que ter essa consciência que a maior dificuldade é compreendermos que o adversário sempre é nós mesmos. Nós precisamos sim o burilamento do nosso espírito imortal para conseguir uma ascensão espiritual em comunhão com nossos espíritos, amigos, os nossos irmãos. O Evangelho de Jesus é a diretriz máxima para se conviver em sociedade. Em todos os momentos, em todos os ensinamentos, ele nos ensinou como viver em comunhão fraternal com os nossos semelhantes, ensinando o amar ao próximo, o espírito de fraternidade, de solidariedade, que cada um aqui não é maior ou menor que o outro. Somos todos irmãos dentro do mesmo princípio, dentro de uma mesma fraternidade. A vitória é certa para todos nós. Busquemos assim a compreensão, o entendimento, a apaziguação dos sentimentos inferiores e lapidarmos o nosso íntimo, o nosso espírito imortal. A palestra hoje foi baseada na obra de Joana de Ângeles, o espírito, pela psicografia de Divaldo Franco,